Acho que a gente está num momento no país, no estado, na cidade, no mundo, um momento tão complexo, com tantas variáveis, com tantas dúvidas, que, obviamente, ninguém pode sentar aqui para dizer, olha, eu vou dar agora para vocês a solução para qualquer assunto que seja, né? Então, o que a gente tem de mais rico, eu acho que é essa possibilidade das trocas, dos diálogos, das combinações de conhecimentos, né? Dentro do mais puro conceito aí da inteligência coletiva, né? De que ninguém sabe tudo, todo mundo sabe alguma coisa e que juntos a gente sabe mais do que a soma do conhecimento de cada um. Só me apresentando assim muito rapidamente, não sei quem de vocês me conhece, eu fui durante 10 anos gerente de patrocínios da Petrobras, de 2013 a 2012. Foi um momento em que a Petrobras estava com um lucro muito grande e teve, principalmente de 2003 a 2009, colocou muito dinheiro na cultura. Assim, em 10 anos foi quase R$ 1 bilhão na cultura. E tínhamos um edital de seleção pública, mais do que a questão do valor do recurso, havia a proposta de democratização do acesso à verba de patrocínio. Então, a gente criou o programa Petrobras Cultural, que anualmente tinha esse compromisso, inclusive, da rotina, né, de ser todo ano. Então, isso era legal, porque você podia não entrar no ano, mas você sabia que no ano que vem teria. Era um edital nacional, então, se para a gente no Rio de Janeiro era importante, eu corria o Brasil inteiro e você via pessoas para quem o edital da Petrobras era a única oportunidade, porque em alguns estados simplesmente não existem empresas baseadas em lucro real e dispostas a apoiar a cultura. Então foi uma ação assim que foi um privilégio muito grande ter essa visão dessa cena tão panorâmica da cultura brasileira, nacional, não só do ponto de vista de todos os estados, mas do ponto de vista de todas as linguagens, projetos de produção, de memória, de formação, de reflexão, de circulação, de distribuição, né? Tanto na música, artes cênicas, artes visuais, o audiovisual, as culturas populares, formação, enfim, cultura digital, né? Então foi um período assim que me deu uma oportunidade muito grande de conviver, né, com essa cena da cultura, com produtores culturais do Brasil inteiro, que são sotaques totalmente diferentes. As demandas dos produtores culturais do Maranhão têm em comum muita coisa, mas são muito singulares em relação às demandas culturais do produtor cultural de São Paulo, né? Ou do Mato Grosso do Sul, ou do Piauí, ou do Amapá, enfim. Eu sempre procurei fazer a caravana Petrobras Cultural, em que todo ano eu ia aos 27 estados, que eu achava que isso era a coisa mais importante para um gestor de cultura, era ouvir quem era o usuário daquele programa, daquele sistema. Bom, eu me aposentei em 2012 da Petrobras. Hoje eu coordeno o MBA de Gestão Cultural da FGV, no Rio e em São Paulo. Se chama Bens Culturais, Cultura, Economia e Gestão. E parti também para a área acadêmica, fiz um mestrado, fiz um doutorado, defendi minha tese tem 1 mês e meio atrás na UFRJ. E saí desse centro nevrálgico aí do financiador cultural. Acho que muita coisa mudou na política pública de cultura e na política empresarial de cultura também, né? Hoje se fala muito, né? É muito comum você ver pessoas da área da cultura falar: os produtores culturais têm que se qualificar. E eu já via e continuei vendo, e talvez até veja mais hoje, gestores culturais responsáveis por seleções e tal, que precisam urgentemente de qualificação e até de percepção de uma visão contemporânea de cultura. Continuam lá numa visão super iluminista ainda da cultura, como somente as belas artes, que são muito bacanas, mas que não dão conta do que a gente chama de cultura hoje. Como o papo é de 1 hora, é evidente que a gente não vai sair daqui com as soluções para, né? Então,
Então, a gente vai trocar ideias aqui, se inspirar mutuamente, né? Então, pensar um pouco o papel do poder público nessa questão da produção, do financiamento à cultura, o papel das empresas. Quando o Jussão falou, bom, o teu tema é financiamento à cultura no Brasil, eu vim, quando estava pensando aqui o que eu ia falar, de uma forma assim mais solta, pensei, bom, são 3 noções altamente complexas, né? A cultura, que é uma noção das mais complexas em todas as línguas, o Brasil, que é uma noção altamente complexa, mostra-se cada vez mais complexa, e o financiamento à cultura no Brasil, que também é muito singular e muito complexo, né? Então, se a gente pega, por exemplo, a primeira dessas complexidades, que é a cultura, a gente sabe que a cultura já representou muitas coisas, né? A cultura, desde da própria cultura do solo, depois a cultura das mentes, né? Depois a questão essa coisa da cultura das mentes, o acúmulo de conhecimento. Então, a gente final do século XVIII, final do século XVII, na França, a cultura se confundiu com civilização, né? Era a civilização e era o acúmulo de conhecimento. A cultura era o que distinguia as pessoas. E vocês imaginam quanto se fez de mal e de justificativa em cima da noção de cultura. Basta a gente pensar aquela tela da primeira missa no Brasil, por exemplo, do Vitor Meirelles, né, em que os índios estão assim agachadinhos no chão e tem uma cruz imensa e toda a execução da missa ali. Aquilo ali é um quadro, claramente, em que pessoas que vieram de fora, né, com um olhar do que era a civilização, isso muito antes até do iluminismo, né, esse 1500, mas é uma visão de quem traz uma cultura e coloca a sua cultura como uma cultura superior à cultura de povos primitivos, a quem deve ser trazida uma outra cultura. Então, claro que isso é um exemplo assim, bem radical, né? Por que os índios não foram rezar, fazer uma pagelança na caravela? Né? Por algum motivo. Um dos motivos era a pólvora, por exemplo. Né? Os portugueses não perguntaram aos índios se eles gostariam de entrar em contato com outra religião e muito menos de fazer logo uma missa. E os indígenas também, por outros motivos, também não conseguiram fazer considerar a sua cultura como superior à dos portugueses e fazer a missa, entre aspas, lá nas caravelas. Então, em nome da cultura, muito já se fez nas colonizações e nos neocolonialismos também, né? A gente viu, por exemplo, a invasão do Iraque, na África, várias questões de grupos muçulmanos. Tem um filme muito bacana chamado Timbuktu, não sei se vocês viram, que é uma colônia, uma vila africana que é invadida por uma outra etnia e que a primeira coisa que o invasor proíbe são as manifestações culturais. Então, ninguém pode cantar, ninguém pode jogar bola, ninguém pode dançar, porque há culturas que seriam pecaminosas. E, em cima, através da cultura, muita coisa se justifica. Né? Aqui no Brasil, a gente está vivendo uma questão que tem muito a ver também com isso, a proibição lá da exposição, por exemplo, a Queer Museum, né? Do rapaz nu, não sei o quê. Óbvio que eu não vou trazer a polêmica para cá, mas é uma forma também de se pensar, isso é cultura, isso não é cultura, né? Então, essa questão de definir o que é cultura, ela é altamente complexa, ela já foi justificativa para muita barbaridade e para muito etnocentrismo, que é alguém considerar a sua cultura superior à outra. A gente vê isso também em barbaridades, por exemplo, os terreiros de macumba sendo apedrejados, ou os praticantes sendo apedrejados por igrejas pentecostalistas radicais, ortodoxas, enfim. Né, toda uma intolerância crescente que passa muito pela cultura, né, a intolerância com os hábitos
outros hábitos culturais, com outras religiões, com outras práticas, com outras manifestações, não somente artísticas, mas de vida. Então, a cultura, ela permeia aí muito fortemente, ela é uma noção muito complexa e que, ao longo do tempo, ela foi mudando também seus significados, né? Hoje a gente não fala a cultura brasileira e nem a cultura da cidade. A gente pode falar de uma forma mais ampla, mas hoje a gente sabe que aqui nessa sala tem várias culturas. E a gente não está falando porque um é descendente de índios, outro de africanos, não. Nós estamos falando de várias culturas. No Rio de Janeiro, a gente tem a cultura do subúrbio, da pipa, a cultura hip hop, a cultura do choro, das rodas de samba, do carnaval, né? Milhões de culturas que convivem. Nós mesmos temos diferentes identidades que, nos determinados momentos, a gente está aqui representando uma dessas múltiplas identidades da gente. Então, a gente fala hoje muito mais de culturas do que de cultura, né? Tem toda a noção da diversidade, que é uma noção que a Unesco, por exemplo, ajudou muito a construir com as convenções, a convenção desde o México, em 1982, a Convenção do México, já se começou a trabalhar a cultura para além das artes e das letras, a cultura como todo o conjunto da produção humana, as crenças, as práticas, as leis, a ética de um grupo social, o jeito de falar, o imaginário daquele grupo, os símbolos daquele grupo. Então, a cultura também tem muito a ver com a questão simbólica. Se você chegar, por exemplo, um símbolo assim, paz e amor, dentro de uma cultura ele faz sentido. Se você chegar numa outra cultura, não bastam os 5 sentidos para adivinhar o que é isso, né? Não basta os 5 sentidos, ele precisa estar dentro de uma cultura para onde ele faça sentido. Então, a cultura tem uma dimensão simbólica muito forte e muito própria de um grupo social e de um território. Território aí não entendido somente como o chão, mas o chão mais a identidade daquele grupo social. Então, hoje a gente fala de cultura, de culturas, e a gente não entende mais, de uma forma contemporânea, a gente não entende mais a cultura como acúmulo de conhecimento. A gente entende que é impossível, por exemplo, hoje um político numa campanha chegar e dizer assim, nós vamos levar cultura para a favela. Aliás, essa é uma frase muito comum nas campanhas de todos os níveis de político, né? Nós vamos levar a cultura para a favela, como se a favela não tivesse a sua cultura. Então, não existe isso, né? E cada vez mais, eu acho que mais gente percebe isso, mas, por outro lado, também mais gente não quer perceber isso e quer considerar essa hierarquia de culturas, né? Dentro desse momento intolerante que a gente está vivendo. Mas, hoje, a gente, de uma forma contemporânea, se a gente for se aliar aos marcos contemporâneos, né, a definição de cultura pela Unesco, a abordagem antropológica de cultura, ela é toda a produção humana de um determinado grupo num determinado território. Tanto o passado, as tradições, né, os hábitos, os rituais, as festas, os lugares de festa, como o presente, as realizações, as produções, as artes, os bens culturais ali produzidos, como o futuro, o imaginário, o simbólico. Então, toda a produção humana é o que a gente chama de cultura hoje. Então, é inadmissível, além de um político dizer vamos levar cultura para a favela, é também inadmissível um gerente de patrocínio de cultura, e isso não é incomum, olhar um projeto de grafite, por exemplo, e falar assim, gente, mas por favor, isso aqui não é cultura. Ou pegar um audiovisual sobre, sei lá, Bezerra da Silva, que você falou, né? Falar, gente, mas Bezerra da Silva... Quer dizer, o gerente de patrocínio, ele se julga o identificador do que é cultura, o que é cultura culta, o que é cultura... Uma série de abordagens que numa abordagem contemporânea não cabem mais. Então, quando a gente fala de financiamento à cultura,
Se por um lado ficou muito legal a gente pensar a cultura de uma forma mais ampla, numa visão mais antropológica, ficou também muito mais difícil ser gestor de cultura. Porque o que cabe a um gestor público de cultura, né, ou privado numa empresa de patrocínio cultural, que tem o patrocínio cultural, como é que ele vai lidar com uma coisa que é tão ampla, que não é somente o produto cultural? Porque quando a gente começa a pensar a cultura dessa forma contemporânea, a gente está deixando de pensar também a cultura somente como produto, né? Ou somente como um evento. Como é que você trata, por exemplo, as caixeiras do Divino, ou os pescadores da Z13 no posto 6? A gente não tem dúvida de que isso é cultura. Ali tem toda uma tradição, tem práticas de pesca, tem coisas contadas de pai para filho. Tem uma dimensão de cidadania, tem uma dimensão econômica, tem uma dimensão simbólica. Então, hoje a cultura, ela tem as transversalidades também. A transversalidade com o meio ambiente, com a cidadania, com a tecnologia, né? A gente não pode achar, por exemplo, que a tecnologia está fora da cultura. A tecnologia é uma produção humana. E hoje, quando a gente pensa, por exemplo, no celular, a gente não está pensando só numa modificação tecnologicamente pura. Isso mudou os nossos hábitos todos, né? A tecnologia mudou todos os nossos hábitos. A forma da gente estudar, a forma da gente namorar, a forma da gente chegar em algum lugar, se a gente pede um Uber, se a gente usa um Waze, se a gente chega numa cidade estranha, a gente pode ter baixado um Google Maps. Então, a tecnologia mudou a nossa forma de viver. Portanto, ela não está fora da gente, ela está dentro das nossas maneiras de viver. E quando a gente pensa assim, é uma produção humana e é uma mudança cultural, né? Então, quando a gente fala da tecnologia hoje, a tecnologia está dentro de tudo, da nossa alimentação, né? De tudo. Então, são mudanças culturais também. Então, a cultura se tornou uma coisa extremamente ampla. Então, quando a gente fala financiamento à cultura, para um gestor público, ele não pode pensar só em financiar o audiovisual, a música, ele não pode ter só a visão setorial, porque ele tem que considerar que a cultura também são processos que se desenvolvem, processos sociais, processos que se dão não apenas produzindo um produto final, um filme, uma música, um livro. O gestor público, principalmente, ele tem que ter essa visão para além do produto. O gestor privado, da empresa privada, se for uma empresa que busca trabalhar de uma forma mais contemporânea na cultura, ela também tem que pensar dessa forma mais ampla, né? Porque ela vai receber demandas de patrocínio para a parada gay, sei lá, o jongo da Serrinha, né? São manifestações culturais que não necessariamente geram produto. Então, o financiamento à cultura, principalmente o financiamento público à cultura, ele é muito complexo porque o conceito de cultura se complexificou muito, né? Ficou muito plural. E a gente passou também a entender que não dá para a gente entender cultura somente pela sua dimensão simbólica. A cultura se provou, principalmente nos últimos 15 anos, ela se provou com uma dimensão social muito forte. E as periferias do Rio de Janeiro são assim, um celeiro de manifestações culturais que trouxeram pertencimento, geração de renda, movimentação econômica em regiões invisibilizadas pela mídia e pela própria sociedade, né, carioca. Então, falar de financiamento à cultura é falar não só do financiamento às artes, ao audiovisual, à música, né, mas também a uma série de manifestações culturais do chamado patrimônio imaterial brasileiro. Então, o patrimônio imaterial foi um outro conceito também que nesse desenrolar a gente também começou a ter que incorporar no nosso horizonte.
Outra questão é a questão da cultura como direito, porque os direitos culturais foram trazidos para a Constituição, para os direitos humanos e para a Constituição brasileira. Então, um gestor público de cultura, ele tem que trabalhar com a cultura como direito, né? Tanto o direito de ter acesso à cultura para assistir um filme, uma música, o que for, como o direito de produzir e de ter a sua produção avaliada e entendida em igualdade de condições, né? Então, essa é uma preocupação também que o gestor de cultura, que está lá pensando o financiamento, ele também tem que pensar como é que eu vou reforçar a produção cultural de grupos que não têm acesso a determinadas oportunidades. Então, a questão do acesso é uma questão muito importante também para o gestor público. Bom, então, falamos aqui da primeira das complexidades do nosso título, que é a complexidade de, sim, financiamento à cultura, mas que cultura, falando de quê? De produto, de processo, de evento, das artes, das letras, das manifestações culturais, do patrimônio imaterial. Quer fazer uma pergunta? Não, eu estou desesperada. Não se desespere, porque a vida está difícil. Mas é assim, isso não existe. A- De todas as 50 empresas que a gente teve contato, né, a gente não enxergou esse problema. Nenhuma empresa, pública ou privada, vem a cultura dessa forma. Ou procura uma cultura. Não, assim, eu acho que existem algumas empresas. É raro uma visão contemporânea de cultura nas empresas, principalmente atualmente, é raro. Mas se você for, por exemplo, na Petrobras havia esse entendimento, as estatais tiveram esse entendimento durante um período, a Oi Futuro, você encontra pessoas que conseguem te ouvir nesse sentido, o Rumos do Itaú Cultural, você percebe que lá tem uma inteligência cultural contemporânea, sabe? A Votorantim teve uma época que tinha, a Natura, às vezes, mostra, são raras. Hã? Mas algumas se fecham no livro, vou patrocinar só audiovisual, o outro vai patrocinar. A Natura, por exemplo, está mais na música. Eles financiam o produto. Muito a visão Essa de outra produto, questão muito a visão de produto. que você falou de eventos, uma seara. Não, até mais do que sem ser o evento, eu falei até mais do processo, que é mais difícil ainda de você achar. No edital da Petrobras Cultural tinha. No governo do estado, Hoje está mais fácil você achar nos editais públicos, né? Que também não estão pululando por aí, né? Então, por isso, hoje também a gente está sentindo uma dificuldade em encontrar com quem falar. produto você Consegue dentro também de uma série de limitações, mas é mais fácil. Mas nem todo mundo trabalha com um produto tão visibilizado, né? Nem todo mundo é um produtor de audiovisual. Você pode ser um produtor, né, de outras manifestações, de um cineclube, de um teatro, né, de uma manifestação, sei lá, de um afro-reggae, de um circo Crescer e Viver, né, de manifestações que não são tão produto. E sem um edital de seleção pública, sinceramente, eu acho que é muito difícil trabalhar, não só do ponto de vista do gestor, como principalmente do ponto de vista do produtor, porque nem todo mundo tem acesso ao gabinete da criatura, do gestor cultural. Então, você acaba fazendo uma ação de patrocínio restrita a quem chega no seu escritório com um projeto bem estruturado e que esteja afinado com a sua ótica, né? Eu acho fundamental brigar por editais de seleção pública, em todos os níveis. Mesmo que seja somente para produto que não tenha lá linha de memória, bom, mesmo para isso. Por exemplo, o audiovisual, o fato da Petrobras ter cancelado o edital dela, trouxe um buraco no audiovisual que só não foi maior por causa do FSA. Porque senão teria sido um rombo gravíssimo. Só ia ficar o BNDES com seleção pública de audiovisual. A seleção pública da Petrobras era 23 milhões, se não me engano, a última, somente para o audiovisual. E você tinha ali diretores estreantes, produtores com poucas obras, e também tinha os grandes. Então, tinha 3 faixas de
de acesso, né? Então, eu acho que a questão do edital de seleção pública, a democratização do acesso, ela é fundamental, porque o acesso é fundamental, gente. O Brasil tem 207 milhões de habitantes, eu acho, 203 milhões, não me lembro, mais de 200 milhões de habitantes. Nós estamos falando aqui do Rio de Janeiro, tem um Brasil imenso, né? Tem uma diversidade cultural imensa. O Brasil é maior do que toda a Europa Ocidental. Então, não, a Europa Ocidental todinha, assim, eu tenho ela arrumadinha dentro. Do Pará, Altamira, do tamanho de Portugal, município de Altamira. O Brasil, apesar de todos os fatores negativos que a gente tem muitos fatores. Não precisa nem parar para estar na cara. Tem um fator que eu acho que é super positivo e é muito singular no mundo, que o Brasil é autossuficiente. O Brasil, tudo que você produzir pode ser consumido aqui dentro e você não precisa se preocupar com mais do mundo. A nossa cultura, ela pode ser gerida dentro do Brasil. Não são poucos os países que falam português, são poucos os países que... Então, ou seja, o Brasil tem a capacidade de ser autossuficiente. Inclusive, o problema é que o Brasil também se transformou num objeto de consumo do mundo, né? A nossa água, o nosso petróleo, o nosso minério, né? E isso a gente está vivendo isso, né? Então a gente está vivendo um momento em que não é só a cultura que está desfavorecida, são todas as defesas das nossas capacidades de soberania, né? Porque a nossa cultura, a diversidade da nossa cultura, ela é um ativo enorme para o Brasil. Da mesma forma que a nossa disparidade, a nossa desigualdade social é um passivo enorme e que tem que ser tratado, porque você vai fazer o quê? Vai acabar com a Dona Marta, cobrir a Rocinha, vai fazer o quê? Então, a gente tem que enfrentar isso como sociedade, como um aspecto da nossa sociedade, né? E não é simplesmente retirando as pessoas que não interessam ao Dream Team da cultura ou do país que a gente vai conseguir chegar a algum lugar, né? Bom, o Brasil, inclusive, ele tem o IDH em alguns lugares, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, corresponde, em alguns lugares, correspondente aos países mais desenvolvidos e uma imensidade de lugares correspondentes aos países menos desenvolvidos. Então, não é fácil fazer política pública no Brasil, né? Sempre e altamente instável, né? Bom, vamos falar um pouquinho, então, agora entrar um pouquinho mais na questão do financiamento mesmo, mas eu acho que esse pano de fundo é importante para a gente não perder de vista, primeiro, não achar que não, isso é um problema meu, eu é que não estou conseguindo resolver, eu não estou conseguindo patrocinar o meu projeto, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, nós estamos vivendo um momento em que, de fato, o dinheiro para a cultura está escasso, falta não só dinheiro, mas falta política, falta conceito, política cultural, conceitual, falta uma visão de responsabilidade social e de responsabilidade cultural em quem está gerindo, né, os patrocínios nas empresas. Claro que tem exceções, mas hoje você não tem um corpo de gestores de cultura, como houve num determinado momento, em que você tinha um Ministério da Cultura que incentivava. Por exemplo, na época do Gilberto Gil, eu era gerente de cultura na Petrobras, não se iludam que mesmo dentro da Petrobras, que era super, né, patrocinador, também tinha vários terrenos em disputa. Você fica ali lutando por uma política cultural, está lá o pessoal do tributário querendo que você só patrocine 100% incentivado para ter o benefício fiscal, está o pessoal do marketing, que é só a visibilidade da marca, mesmo nos melhores momentos da Petrobras, era um terreno em disputa. A política cultural, a política de marketing, né? Porque quando o cobertor é curto, e quando o cobertor é curto, mas eu digo, não é que seja o melhor dos mundos, sempre há as lutas internas. Acho que hoje, por exemplo, eu vi recentemente uma entrevista do gerente de patrocínios da Petrobras dizendo que o foco do patrocínio seria a visibilidade de marca. Então, isso já define
uma, né, enfim, uma direção. Outras empresas nem têm essa definição. Mas mesmo essa definição, ela deixa de fora muita coisa, né? Porque não é só a visibilidade da marca. Eu acho que muito mais do que visibilidade de marca, as empresas deviam procurar a reputação da sua marca, que é para além da visibilidade. E reputação, você não mede em centimetragem no jornal. Reputação, você mede em fazer a afinidade entre o que você fala e o que você faz, as suas prioridades e o que o outro percebe. Porque a sua imagem não é você que diz, né? Isso é branding, isso é reputação da marca, né? E eu acho que o patrocínio à cultura tem muito a contribuir para a marca, para o branding. Muito. O patrocínio, na verdade, o que é? É uma ferramenta de comunicação por associação. Você associa valores de um projeto aos valores que você quer ressaltar na sua empresa. Se você faz isso de uma forma consistente, se você quer trabalhar a questão da diversidade e você trabalha o seu patrocínio valorizando isso, e não adianta também você só usar isso na sua comunicação, no patrocínio. Você, dentro da empresa, você tem que ter mulher em cargo de chefia, negros, homossexuais, né? Não adianta também só fazer o patrocínio. Mas se você faz, se você comunica, se você faz e você quer trabalhar em cima de um valor, o patrocínio, a cultura, pode te ajudar muitíssimo. Porque o patrocínio é uma comunicação emocional. Você vai assistir uma peça que te emociona e que você sabe que ali tem é super importante para alguma causa e você saber que tal empresa patrocinou aquilo ali, aquilo te ganha como consumidor. Mostra o valor da empresa, mostra a responsabilidade da empresa com aquela sociedade, com aquele grupo social. Mas a gente tem que brigar para que sejam mais, né? Mas qualquer coisa que você queira colocar uma marca que gere alguma possibilidade de debate, de discussão, ela já pensa duas vezes. A gente está vivendo um momento de empobrecimento da discussão, né? Já visto a exposição, que o cara foi quase coercitivamente levado para depor. Onde já se viu isso, gente? Pelo amor de Deus. E ficou muito mal para o Santander. Ficou péssimo. Na minha opinião. Ficou péssimo para o Santander. O Santander devia ter brigado e falado, nós botamos isso aqui, nós vamos levar isso aqui até o final. Tirou. Aí tem todas as questões, né? Exatamente, mas essa questão da reputação. Da reputação. Quer dizer, o Santander botou uma exposição que achou uma oportunidade super bacana de fazer aquela exposição ali, mas não defendeu. Quando eu vi que ele não defendeu, ele também se mostrou preconceituoso, se mostrou a favor das pessoas que estavam lá. Agora, eu vi comentários de que estamos sendo agredidos, temos perigo de ser agredidos na rua. Pois então que seja agredido na rua. Você não pode, quando você mexe com cultura, você tem que defender ela até o ponto de você ser agredido na rua. A cultura em si, ela já é transgressora. Não pode mexer. Não é? Se a cultura... Tem uma definição do Francisco Bosco, a diferença entre cultura e arte, que eu acho muito legal, que é que a cultura é o que já existe e que a arte é o que ainda não existe, né? É o que como é que se diz? O que ultrapassa, né? O que você... É o que transgride, né? O que transcende, o que transgride. Então, você não pode ter uma cultura que você diga, não, você pode sim fazer uma peça, mas você não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Sabe? É complicado, é complicado. E, ao mesmo tempo que o Santander fez, o próprio ministro da Cultura, no dia, ou 2 dias depois, disse, nós vamos trabalhar, se foi infringido alguma coisa com o juizado, sei lá, nós vamos ver também. Poxa, o Ministério da Cultura, no meu entender, tinha que ter comprado essa briga em nome da cultura. Mas, enfim, nós não estamos aqui para botar fogo na fogueira que já está queimando. Mas eu acho que eu levantei essa questão só para dizer que a empresa ela vai se
minha observação, ela vai se beneficiar dessa interação de identidade com a expressão cultural, primeiro se for recorrente. Não adianta você fazer Exatamente, a reputação ela não é pontual. Vamos patrocinar o Quarup esse ano que vem a gente vai patrocinar o Rock in Rio e depois a gente vai patrocinar. Não adianta, você tem que ter uma recorrência dentro de um determinado. Você ter consistência na imagem, porque a reputação tomar é a imagem tomar tapa na cara, porque é isso, mexer sobretudo com arte, né? Essa questão de o que é arte, o que é cultura. A arte é uma manifestação muito polêmica. As performances. E, gente, e essas exposições, porque foi a Queer e foi a outra, né? Também, do MASP. Essa exposição do MASP, ela já foi apresentada em vários museus. Tem ali artistas, sabe, que já morreram há mais de 100 anos. Isso é uma coisa tão capial, sabe? Tão... É capial, sabe? Com todo respeito aos capiaus, mas é de uma... Ofensa ao capial. É uma ofensa. Eu sempre falo assim, é uma coisa de uma anta, com todo respeito às antas, porque é de lascar, entendeu? É importante a gente perceber que tem uma cena que está complexa para o produtor cultural. Por isso que a gente está falando muito mais isso do que como fazer para ser patrocinado. Não existe essa regra e mesmo quem está seguindo todas as regras, muitos não estão sendo patrocinados. Tirando o audiovisual, que eu acho que tem especificidades, porque tem toda a questão do FSA que mantém um pouco, né, com todas as dificuldades ainda. Hoje a Ivanov está no jornal, né, falando que vai trabalhar, vai incentivar a distribuição, que é um gargalo importantíssimo, mas que vai realocar dinheiros da produção. Então, são especificidades do audiovisual. Não sendo audiovisual, um monte de gente está procurando patrocínio e não está encontrando. E não é só o pequeno produtor cultural, não. É o grande produtor cultural, o médio, o pequeno, o iniciante. Está todo mundo começando a trabalhar em casa, fechando seus escritórios, compartilhando recursos, compartilhando custos, compartilhando vitórias também, mas buscando alternativas para um momento que está ruim para todo mundo. Então, a primeira coisa que eu acho é tirar da gente essa coisa de que a gente que não está conseguindo, porque realmente eu dou aula, né, para muitos alunos, no MBA, na FGV e na Cândido Mendes, e as pessoas se sentem às vezes muito assim, individualmente fracassadas. E eu acho que a situação não é essa. É um momento que a gente não é nem resistir, é um momento de se manter existindo, né? Dar um jeito. Bom, essa frase, eu acho que ela já dá também uma medida da nossa questão. Aqui a gente, quando fala de recurso público, ele pode ser um fomento direto, tipo os editais de cultura indígena, o projeto Pixinguinha, o edital Miriam Muniz, o edital Klaus Viana, são editais da Funarte ou do Ministério da Cultura, é o fomento direto, né, o Fundo Nacional de Cultura, os editais, ou indireto, que é através da renúncia fiscal, que é onde a cultura hoje gira em torno da renúncia fiscal. E o que é pior, gira em torno da renúncia fiscal de projetos aprovados em 100%. Isso é que é de lascar, que é onde é essa luta, não sei se todo mundo está a par do que é 100%, 30% na Lei Rouanet. Quando você entra com um projeto na Lei Rouanet, ele pode ser aprovado em artigo 26, que dá ao patrocinador 30% do que ele investiu, ou em artigo 18, que dá ao patrocinador 100% do que ele investiu. Tá? Hoje, grande parte dos projetos é aprovado em 100%, exceto os de música popular, que não conseguiram, os lobbies não conseguiram subir para o artigo 18. E mesmo no artigo 18 é muito difícil arranjar patrocínio. Vocês veem que mesmo a empresa recebendo de volta 100% do que ela colocou, é muito difícil conseguir patrocínio. Seus projetos são artigo 18? Teatro, né? Produção, teatro. E mesmo assim, você não está nadando em patrocínio, certo?
Fala, Tatiana. Você apresenta um projeto, você quer fazer um projeto de cultura. Você pega o seu projeto, apresenta ao Ministério da Cultura. Eu estou falando isso no nível federal, mas isso existe no estadual e no municipal, com regras ligeiramente distintas, mas com a mesma lógica. Você apresenta o seu projeto através do site do Ministério da Cultura, a comissão de seleção, as comissões lá. Eu estou resumindo o processo, porque hoje até tem 2 etapas, não sei o que, mas não vou nem entrar nisso. Vai analisar o seu projeto e vai dizer se o seu projeto vai ser aprovado em artigo 26 ou artigo 18. Isso vai ser publicado no Diário Oficial com essa informação. E vai te dizer, olha, você tem até 31 de dezembro de 2018 para captar, para sair procurando patrocínio nas empresas. E o que eu estou dizendo é que se você foi aprovado em artigo 18, quando você mostrar o seu Diário Oficial lá para a Eletrobras, que você vai apresentar, a Eletrobras vai ver, vou receber 100% do que eu colocar nesse projeto. Mas mesmo assim, está difícil, porque é difícil chegar no escritório da Eletrobras se ela não tiver uma seleção pública. Agora, se você tiver um projeto aprovado em artigo 26, por exemplo, um projeto de música popular, você chega numa empresa com artigo 26, nessa situação de hoje, que até 100% está muito difícil, o que? Artigo 26? O meu jurídico, o meu tributário não aprovam. Porque ele vai botar dinheiro. Porque patrocínio, em última análise, é o cara botar dinheiro. Mas nenhuma empresa quer botar dinheiro. Todo mundo quer o patrocínio 100% incentivado, que ele vai, no ano que vem, abater do imposto de renda dele. Ou seja, ele vai receber de novo os 100% do que ele colocou. Se forem 3 patrocinadores no mesmo projeto, não importa. Se for artigo 18, cada um vai receber 100% de benefício fiscal do que colocou. Quando surgiu a chamada Lei Rouanet, que todo mundo acha que é só a Lei de Incentivo à Cultura, mas a Lei Rouanet foi a lei que criou o Programa Nacional de Apoio à Cultura em 1991, a Lei Rouanet criou 3 pernas. Tinha o Fundo Nacional de Cultura, que era exatamente para equalizar o mercado. O projeto das caixeiras viajantes, o projeto Circo Crescer e Viver, que é um circo social, vai ser financiado diretamente por um edital do Fundo Nacional de Cultura. Os projetos que estão fora das áreas mais midiáticas, os projetos que não são midiáticos, que não têm apelo mercadológico, iam ser financiados pelo Fundo Nacional de Cultura. Os projetos muito rentáveis, por exemplo, um Rock in Rio, iriam lá para os chamados FICART, que nunca saíram do papel, mas eles foram idealizados seriam os fundos setoriais. Seria aproximadamente a lei do audiovisual, para o pessoal do audiovisual, que é uma lei de investimento. A Lei Rouanet é uma lei de patrocínio. Então, nos FICART, o patrocinador, o investidor, ele podia, inclusive, ganhar com aquele projeto. Ele poderia botar X reais e ganhar mais se aquele projeto fosse um super sucesso. Estou pensando aqui um Rock in Rio, por exemplo. Ele não chegou a ser, tá? Mas aí ele foi idealizado para ser um fundo de investimento em projetos culturais. E o investidor usufruiria também do sucesso daquele... E teria a renúncia fiscal, que é a lei de incentivo, para os projetos que estão nessa meiuca. Não são nem Rock in Rio e nem são o projeto de registro dos cantos de acalanto das mães indígenas do sul do Pará, que foi um projeto selecionado em seleção pública, lindíssimo, da Petrobras, e que jamais entraria se não fosse uma seleção pública. Mas ele é um extremo, certo? E o Rock in Rio ou outros também são aqui outro extremo. Nesse meio aqui é onde estão a maioria dos projetos. Essa maioria dos projetos, alguns são mais mercadológicos, outros são menos. Eles estariam com a renúncia fiscal. Você poderia chegar para uma empresa, para um Bradesco e dizer, olha, eu vou fazer um filme aqui sobre o Bezerra da Silva e você tem toda uma coisa do microcrédito, ou sei lá, vai lançar tal coisa do crédito popular, entra aqui no meu filme. E o Bradesco topar entrar por conta do benefício fiscal, né, no caso pela lei do audiovisual, o artigo 3º, o que for, da Rouanet,
por conta da renúncia fiscal. A renúncia fiscal é justamente o incentivo fiscal, o incentivo que ele vai ter para receber de volta no imposto de renda dele. Então, em tese, você teria isso tudo aqui muito arrumadinho. Os que são bem rentáveis vão para o Ficarte, para os investidores que se interessam, a renúncia fiscal para os projetos que podem ter uma pegada mercadológica, podem interessar um patrocinador, e o Fundo Nacional de Cultura para os projetos que quem tem que bancar é a política pública. Aqui seria o fomento direto, ali o indireto, né? O Ficarte não saiu do papel, então ficamos só com renúncia fiscal e Fundo Nacional de Cultura. O Fundo Nacional de Cultura, o orçamento da cultura, existe um pleito para que ele seja 1% do orçamento total da União. Hoje, ele é menos do que 0,1%. 0,1%. Menos do que 0,1%. A primeira coisa a ser contingenciada, quando tem os contingenciamentos, é o Fundo Nacional de Cultura. O Fundo Nacional de Cultura hoje não banca nem a manutenção dos equipamentos do Ministério da Cultura, os museus próprios. Então, o Fundo Nacional de Cultura não tem condição de bancar as caixeiras, o Circo Crescer Viver, nenhuma coisa. Então, o que acontece? Esses projetos... Não, volta para lá. Esses projetos que deveriam estar aqui, eles começam a se transformar em mercadológico para ver se consegue seduzir a criatura da empresa. Não vai conseguir, porque a empresa vai pensar, não, esse projeto não vai me dar a visibilidade de marca, a centimetragem no jornal, a falação, que vai me dar uma peça de teatro que tem um artista global, por exemplo. Né? Então, eu estou pensando aqui como empresa, vou para essa. Não importa se aquilo ali vai ser um projeto que vai atender uma coisa sensacional, não importa. Então, o que acontece? A renúncia fiscal passou a ser o único mecanismo. Na prática, hoje todo mundo corre para a renúncia fiscal. Seja o Rock in Rio, tá? Que não vai para o Ficarte, porque o Ficarte não existe. O Rock in Rio, há 2 anos, abriu mão de ir para a renúncia fiscal porque tomou-lhe uma chamada do Ministério da Cultura, porque tinha ingresso, o valor de ingresso que ele recebia de ingresso era maior, era do mesmo tamanho do que ele pedia para política pública. Então, ele dava uma mordida enorme na renúncia fiscal, sem necessidade. Então, ele abriu mão de entrar na Lei Rouanet para poder cobrar o ingresso que ele quer cobrar. E houve várias distorções também. O Bradesco patrocinou, lembra o negócio do Cirque du Soleil, que também teve a maior confusão, porque o Bradesco acabou usando como coisa promocional, não só como patrocínio. Enfim, então levaram umas chamadas do MIM que acabaram não usando. Mas eles, teoricamente, podem usar a renúncia fiscal. Então, competem na renúncia fiscal projetos altamente midiáticos, com projetos que são midiáticos, mas não são tanto, e com outros que não são nada midiáticos. Todo mundo vai ali para a renúncia fiscal. Aqui a folha do Diário Oficial, você vê aqui, quando o projeto é aprovado pelo MIM, que ele é publicado no Diário Oficial, e na prática, então, as empresas estão procurando benefício fiscal e 100%. Tem exceções? Tem. Tem empresas que estão patrocinando sem incentivo fiscal. Mas não são a maioria. É a minoria. Hã? Alguns prêmios, E existem empresas que estão patrocinando sem incentivo. Mas... Esses projetos que foram... o Ficarte pegou a Globosat, os canais da Globosat, foram sem patrocínio, foi direto com o canal, eles interessam fazer. Pois é porque eu acho que o audiovisual, ele tem essa especificidade, porque muitas vezes o canal, né, entra, e aí a questão de como se estivesse patrocinando a mídia, né? Como muitos projetos, mesmo pela Lei Rouanet, um canal de televisão ou a própria Globo, por exemplo, pode entrar com a mídia, né? Pode entrar. É interessante, via lei, para o audiovisual, porque existe um resguardo do criador da obra. Coisa que quando o canal banca, você tem que abrir mão completamente dos direitos. Mas dos direitos autorais, não, né? Dos direitos de exibição, né? Patrimoniais. Existe um sistema chamado SALIC-NET, o sistema do Ministério da Cultura, que mostra, você pode fazer várias pesquisas
com a Lei Rouanet. Por ano, por cidade, quem é de artes visuais, por exemplo, quero ver tudo que foi patrocinado, os projetos e os valores. E tem quadros que você pede para ele montar. Esse quadro aqui é um quadro muito dramático, porque ali vem desde 93, a Lei Rouanet foi criada em 91, desde 93 até 2017. Essa primeira coluna aqui mostra todo o valor total que foi captado por todos os projetos no Brasil. Então, projetos de música, artes cênicas, todos os projetos, memória, produção, o que for, captaram. Vou trabalhar com 2016, porque 2017 ainda não está fechado, né? Então, 2016 teve aqui esse valor enorme aqui. Desse valor, uma parte foi lei de incentivo, que é essa segunda coluna. Outra parte foi o que o mercado botou, a cena privada. Então, se a gente pegar ali, por exemplo, 93, quando a lei foi criada, 70%, ali a última coluna é o percentual da coluna C, que é a parcela privada, sobre a coluna A. Em 1993, 70% do dinheiro, usando a Lei Rouanet, era privado, porque grande parte dos projetos eram artigo 26, todo mundo era artigo 26, para poder as empresas, porque a Lei Rouanet foi criada para induzir que as empresas botassem dinheiro na cultura. Esse foi o mote. Foi nos anos 90, o neoliberalismo, Estado mínimo, retração do Estado, então incentivar que as empresas botassem. Então, em 93, 70%. Aquilo foi despencando até que em 2016 a parte privada foi 2,94%. 97% foi dinheiro público. O que significa isso? As empresas patrocinaram somente projetos 100% incentivados. Praticamente. Tirando aqueles 2,94%, que é um resíduo da criatura que patrocinou ali um artigo 26. Isso aqui é um quadro que dá uma dimensão da distorção muito grande da nossa cena de patrocínio. E mostra o seguinte, que é o uso de recursos públicos com escolhas privadas. Então, isso mostra a preponderância do mercado sobre a política pública, porque o Fundo Nacional de Cultura, que serviria para justamente proporcionar essa equidade, diversidade étnica, diversidade regional, equidade, ele não tem dinheiro sequer para a manutenção dos seus equipamentos. O que acontece? Se são escolhas de mercado, o mercado vai escolher onde para botar dinheiro? A região sudeste. Né? Então, a gente tem 80% praticamente na região sudeste, 0,68% na norte, isso em 2016, mas é um quadro que se mantém há mais de 10 anos. Centro-Oeste, 1,97, Sul, 2,91, Nordeste, 5,06. Aí você vai dizer, bom, tem muita gente que olha esse gráfico e fala, mas isso é exagero. Tem empresa, tem produtoras que estão fazendo alguma coisa lá no Ceará, mas são daqui. Tudo bem, existe isso. Mas não vai alterar de 80% para virar 8%. Tá? Existe isso, de fato. Tem esses gráficos, eles vêm pelo CNPJ, pela base da produtora. Aí alguém vai dizer, mas também tem um monte de empresa que faz dinheiro, faz patrocínio não incentivado. De fato, tem, mas será que vai ser tão substancial a ponto de mudar tanto essa distribuição? Porque quando a gente fala região sudeste, a gente não está falando nem Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, não. A gente está falando Rio e São Paulo. E se bobear, a gente está falando as capitais do Rio e São Paulo. E se bobear, nós estamos falando de alguns bairros da região da Zona Sul do Rio. E dificuldade porque uma quer começar no meio. então, é uma cena muito hostil. Então, essa sensação que a gente tem hoje, né, que é desanimador e que muitas vezes a gente traz para a gente tem que compreender um contexto, senão a gente sai se flagelando, entendeu? Achando que está todo mundo conseguindo, só você não.
Não, e olha que vocês aqui, nós estamos exatamente na mosca. Nós estamos ali, num pontinho vermelho. Nesse momento, estamos em Botafogo, no Rio de Janeiro, né? A gente não está. Quando eu mostro isso aqui no Tocantins, as pessoas, né? O desejo é o suicídio em massa, coletivo. Existem, exatamente. Existe toda uma... Existia, vamos dizer, na época do Gilberto Gil, e do Juca, né? Houve todo um incentivo muito grande. Eu estava até contando essa história e me interrompi por algum motivo. Eu estava falando que mesmo dentro da Petrobras tinha aquelas lutas internas e tal, mas o que acontecia? O Gil toda hora vinha falar com o presidente da Petrobras. Então ele me dava força embaixo e trabalhar e falar a questão da diversidade regional, mostrar esse gráfico, né? Porque ninguém falava dessa pouca distribuição regional. Então você tinha todo um esforço da política pública de descentralização e de acesso, e de democratização do acesso. Mas não era por causa dele, né? O Gil Baiano, que não tinha essa coisa dele. Não, mas o Gil criou uma política de cultura que foi muito conceitual, né? Não era só em causa própria, assim, não. Ele era uma pessoa que tinha um conhecimento de um Brasil que não é só a Zona Sul do Rio de Janeiro. Isso, sim, nesse sentido. Hoje, eu não vejo o Ministério da Cultura e nem vejo as empresas dispostas a receber o Ministério da Cultura. Entendeu? A cultura perdeu muito esse espaço que, durante um tempo, a gente achou que a gente tinha conquistado para sempre da cultura como motor de desenvolvimento. Então, a cultura perdeu essa esperança, sabe, assim, não digo que perdeu para sempre, espero que não tenha perdido para sempre, mas a gente está vivendo o momento das vacas magras, entendeu? A gente hoje, quando fala de cultura, o que é que a mídia falou pra caramba da cultura aí? Que nós somos os que mamamos nas tetas do Estado, incentivo fiscal, Lei Rouanet. Gente, a Lei Rouanet é o cocô do cavalo do bandido, perto dos outros incentivos fiscais. No Brasil tem incentivo fiscal para tudo, inclusive para a cultura. Só que o valor da cultura é isso. Tem incentivo fiscal para tudo. Mas, o que a gente falou no começo? Quando você quer intervir numa situação, você já pega direto a cultura, né? Os formadores de opinião, o imaginário. Né? E eu acho que a gente está vivendo um momento desse. A gente hoje, quando fala que é da cultura, tem que estar arriscado a ouvir alguém na lata, você sem ganhar um tostão, sem conseguir um patrocínio, você ainda ouvir que você mama nas tetas do Estado. É mole o que é mais, não é não? Então, é uma situação que a gente está muito complexa. Vocês veem aqui, 2016, os 10 maiores patrocinadores, aqui não inclui a Petrobras. Mas se a gente for para um gráfico seguinte, 2006, olha o dinheiro que a Petrobras estava na cultura, esse dinheiro saiu do mercado. Então, tudo isso são contextos que a gente tem que considerar para entender que não é... A gente não está imaginando que a coisa está complexa. A coisa, de fato, está complexa. Tem uma concentração grande em estatais e tem uma concentração também que é perniciosa, porque na hora que a Petrobras saiu, deu uma despencada muito grande. Havia uma concentração imagine, do primeiro lugar para o segundo, de 225 para 25. Foi muito dinheiro que deixou de estar na área da cultura, entendeu? Então, tudo isso trabalhava um imaginário de cultura como motor de desenvolvimento. Tinha um monte de projetos. Mas de 98 até 2015, a Petrobras sempre esteve em primeiro lugar nos 10 primeiros patrocinadores e com uma diferença assim. 2006 foi a maior discrepância. Foi muito rica, mas também muito dura. Vou te dizer que muita pressão, muita pressão, muita pressão. Quando eu falo pressão, não é só pressão assim, política do governo, é pressão da oposição, é pressão, é você receber um telefonema da secretária do Sarney, é receber o Cunha, é receber o artista da Globo dizendo que você está patrocinando só o cinema, o sei lá o quê,
o El Barretão, que está patrocinando o cinema, que ele tem uma expressão que ele usa, o Bumba Meu Boi, que a gente estava patrocinando muito projeto de cultura popular. É o teatrão, é a pessoa que chega lá, aquele cara, o artista globalzão, e que aí, sabe, aí o presidente, o diretor ficou encantado. Cara, muito rico. Não, foi um privilégio, assim, para mim. E tinha um programa, entendeu? Que não era eu que estava fazendo. Nesse momento, se você entrar no site da Petrobras, você não vai encontrar nenhuma menção à seleção pública, nenhum programa estruturado. Não existe o programa Petrobras Cultural mais. Entendeu? Então, o que eu acho legal é que não é o dinheiro, não é o tamanho do recurso. Claro que o tamanho do recurso é ótimo, porque com dinheiro você faz coisa boa e coisa ruim, mas você faz tanta coisa boa que, né? Mas de seleção pública, acho que não, né? Ah, eles vão lançar agora? Então eu perdi, porque realmente nesse último mês eu fiquei meio por fora. Mas o que eu acho que era mais legal é que começou a desenvolver uma ideia de que para ser patrocinador você devia ter uma política de patrocínio, uma política cultural, que você tivesse prioridades, que você definisse nichos ou não nichos. No caso da Petrobras não dava para definir muito nicho, porque era um valor muito grande. Então não dava para dizer audiovisual, ó, acabou, nós vamos só para a memória. Não dava, né? Então você tinha que ter, a gente tinha, sei lá, seleções que tinha 14 linhas de seleção pública, 15 linhas de seleção pública. A gente recebia 20 mil projetos do Brasil inteiro. As seleções públicas não eram feitas pela Petrobras, eram pessoas da cena, da sociedade civil, que a gente convidava para a comissão de seleção. Então, assim, comissão de seleção do audiovisual, que era mais, né, porque o pessoal do audiovisual é o mais estressado, né? Então, quem se estressasse muito, a gente já convidava para a comissão de seleção do ano seguinte, para a pessoa entender como é que a banda tocava, entendeu? Eram 7 pessoas da cena, a Petrobras não tinha voto na comissão de seleção. Foi intencional isso, porque era uma coisa... A Petrobras era uma empresa do povo brasileiro, né? Uma empresa estatal, a gente queria passar essa ideia de que a gente tinha um programa, tinha especialistas na comissão, a gente não chamava qualquer pessoa, mas tinha realizadores, tinha críticos, no caso do audiovisual, realizadores, críticos, distribuidores, produtores, pessoas que escreviam sobre audiovisual, pessoas que tinham já vencido em algum programa. A gente procurava as comissões ter a maior pluralidade de olhar possível, gente do cinema vanguarda, gente do cinemão, né, estreante, pessoas da região norte, sudeste, Brasília, que é um grande centro produtor de cinema, Rio Grande do Sul, Pernambuco, trabalhar os festivais para essa produção rodar. Então tinha uma lógica, entendeu? O que eu acho que se perdeu muito mais foi a noção de uma política de patrocínio. E eu acho que isso é muito grave. Isso não tem a ver comigo, porque eu não fiz essa política sozinha e era muito articulada com o Ministério da Cultura. Mas eu acho que a perda da política foi tão grave quanto a perda do recurso. E era um momento também que essa política estava... Se você não sabe se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, certo? Até ônibus errado. Então, é uma coisa muito séria. Queria mostrar mais 2 distorções também, que eu acho. Quem mais captou em 2016 são mais ou menos os mesmos, os grandes captadores. Os grandes captadores que eu digo, não captador no sentido de captação de recurso, né? Os produtores, os proponentes do projeto que mais captaram. Então, você vê aí algumas distorções, fundações, institutos, coisas que a Lei Rouanet hoje não consegue coibir. Mas ela não tem essa proposta, por exemplo, Bradesco não pode mais patrocinar. A proposta tem, mas acontece que a lei não conseguiu ser mudada. Lembra o projeto do Procultura? Tramita na Câmara e no Senado, acho que já está no Senado, desde 1900 sei lá quanto, 2000 e não sei quanto.
A CPI da Cultura esbarrou na seguinte coisa, eles acharam que eles iam encontrar todos os petistas como os maiores e você vê aqui por essa lista que não é o caso. Então, aconteceu que não se ouve mais falar na CPI. Os assuntos, aqueles do... Teve aquele caso que foi super falado, do Bellini Cultural, lembra? Que era no terreno do crime mesmo, não era no terreno da cultura, né? E que fazia uma mediação, ouviu falar disso? Acho que deve ter um ano, mais ou menos. Isso a Polícia Federal foi alertada pelo próprio Ministério da Cultura para investigar, porque era uma empresa chamada Bellini Cultural que fazia mediação. Então, assim, você está fazendo um filme? Então, faz o seguinte, Jussam, você tem uma empresa? Faz o seguinte, você bota dinheiro no filme, você filma o casamento do meu filho, o casamento... Aí as notas do casamento eu faço como prestação de conta daqui. E era uma ação entre amigos, só que envolvia grandes produtoras, grandes produtos, né, vários produtos desses tipo livro que você encontra em sala de médico, assim, a Arte, Celta, não sei onde, tudo livros super bem editados, ele era especialista nesse tipo de produção. E também fazia, acho que, shows, por isso tinha uma orquestra que tocou em festa e ganhava dinheiro da festa, mas aí a orquestra era... teve o negócio do casamento da filha. E esse problema, ele foi passado à Polícia Federal pelo próprio Mink. Mas quando ele saiu, toda a mídia tentava incriminar o Mink e a Lei Rouanet. Então havia toda uma intenção também de quebrar o mecanismo, né? A Lei Rouanet, o incentivo fiscal, a área da cultura, os produtores culturais, demonizar toda uma área. E hoje, realmente, isso cola para muita gente. Volta e meia eu encontro um motorista de táxi, alguém que fala, mas o pessoal da cultura, né, tudo aí, mamando nas tetas do governo. E aí é difícil até de explicar. É complicado. Então, aqui a gente vê algumas distorções. E uma distorção também que eu acho não é absolutamente ilegal, tá? Mas, por exemplo, você tem a Aventura e Entretenimento e a Time for Fun. Vai mais uma aí, por favor. 2015. A Aventura e a Time for Fun. São as duas empresas que fazem os musicais, que têm ingressos super caros. Musical é caro, não é? Mas também é uma produção caríssima. Produções caríssimas. Não, isso que eu estou falando, eu não estou demonizando os musicais, mas eu estou falando das distorções que a gente tem. Porque, se você vê, das artes cênicas, a única coisa que é representada entre os 10 primeiros são os musicais. Né? E você tem toda uma... E os grandes musicais, né? Os grandes musicais, que são basicamente Rio e São Paulo. Né? Depois, não sei se quanto é que eles circulam, isso eu não sei dizer. Mas a gente... O que eu quero dizer é o seguinte, existe uma necessidade urgente de uma ação de política pública. Só que essa ação de política pública, para tentar equalizar esse mercado cheio de distorções que se cristalizaram com o tempo. Hoje você chega numa empresa com um projeto que não é 100% incentivado, a empresa acha que é super normal ela dizer que não, porque não é 100% incentivado. Quando não é normal isso. Não é normal, porque isso não é um patrocínio, isso não é um mecenato. A empresa não está botando dinheiro nenhum. Claro, ela tem que tirar do orçamento dela, mas ela vai, no ano seguinte, repor. Isso se cristalizou no mercado, entendeu? Se cristalizou também que patrocínio é visibilidade de marca. E isso é outra cristalização que é nefasta. Agora, a própria política pública, para interferir nesse mercado, é complexa. Porque como é que, por exemplo, o Juca Ferreira tentou intervir no mercado, no Procultura, dizendo não pode ter 100%, as empresas têm que botar alguma coisa. O que as empresas falaram na mesma hora? Então a gente vai parar de patrocinar a cultura.
a própria Petrobras. Isso eu vou para o esporte. Isso é um blefe. Eu não Isso é um blefe. Eu também custo a crer que eles façam isso também. Mas eu acho que muitas vão fazer também. Mas pode ser um período. Mas as empresas grandes também que não tem um trabalho social, não tem Aí que tá. Se associou que o trabalho social que na cultura, como tem a Lei Rouanet, tem que ser com 100%. Isso aqui eu chamo de distorção, entendeu? Porque quando a Petrobras deixou de ter lucro, imediatamente o orçamento da cultura foi diminuído. O orçamento do social não necessariamente nesse mesmo momento. Era como se o social pudesse continuar existindo, depois diminuiu por outro motivo. Pudesse continuar existindo porque era sem incentivo. Agora, a cultura que tem incentivo, não, então tem que ser Lei Rouanet 100%. Isso é uma distorção que as pessoas começaram a lidar com isso como se fosse normal. Isso não é normal. E é difícil a própria política pública intervir, porque mesmo para os produtores culturais, quando se falava de tirar o 100%, eu até entendo, o produtor cultural falava, pronto, eu já não consigo com 100%, com 90% é que eu não vou conseguir, com 80% é que eu não vou conseguir. E de fato, a cena está tão complexa que iria dificultar mesmo. Agora, se a gente não botar o dedo nessa ferida em alguma hora, a gente não vai retomar essa situação, porque é uma cena que vai ser cada vez mais para poucos, porque sem seleção pública, sem uma visão de acesso à verba, você vai voltar ao que era no início dos 90, na época da Rouanet, que eram os mesmos que conseguiam sempre, que chiaram muito quando começaram os editais. Na época, vocês lembram que vários produtores começaram a chiar, depois começou a pegar muito mal, chiar contra o edital de seleção pública, deram uma recuada. Mas sem um edital, sem uma ferramenta de acesso democrático, eu acho difícil a gente intervir e sem mexer em algumas coisas estruturais. Edital nas empresas, orçamento para a cultura, gente. Essa é a nossa maior briga que tem que ser. A gente tem que ter pelo menos 1% para a cultura. Pelo menos 1%. 1% para a cultura foi o valor mínimo que a agenda da cultura definiu, que a Unesco define. Há países que defendem 2% para a cultura. A gente está menos de 0,1% para a cultura. Então, orçamento para a cultura. Outra alteração na Lei Rouanet que seria bacana, as empresas de lucro presumido poderem entrar também como patrocinadoras. Porque hoje só as empresas de lucro real. Querendo fazer isso. Não, querendo, todo mundo está há 10 anos, só não consegue passar no Congresso. Saiu uma IN, mas que não toca nessa questão. Nessa questão aí da lucro, não toca nessa questão. Toca em questão de valor de projeto, número de projeto que você pode apresentar, por produtora. Mas essas questões estruturais, orçamento do Ministério da Cultura, que é a chave de tudo, porque aí você garante um Fundo Nacional de Cultura, com editais para projetos que não são necessariamente midiáticos. A gente tem que resolver essa questão, para resolver, tem que resolver estruturalmente. Não dá para resolver no varejo, porque é uma situação que lá na frente está errada, está todo mundo na lei de incentivo. Desde o projeto menos mercadológico até o mais mercadológico também está disputando e as empresas estão preferindo o mercadológico. Então, a gente está perdendo de goleada um projeto que não é altamente mercadológico. Então, eu acho que tem que ter orçamento para a cultura, tem que ter revisões na lei. Eu acho que, por exemplo, os percentuais não deveria ser 30% e 100%. E isso é uma coisa que está pleiteada no Procultura, que está lá na Câmara e no Senado votando, que não há nenhum interesse em agilizar isso agora. Esse percentual, a proposta do Procultura, era que esse percentual fosse uma combinação de vários fatores. Então, é um projeto de uma produtora independente, ele tem que ter um peso maior, para ele se tornar mais sedutor para o patrocinador. É um projeto que vai se realizar numa área sem equipamentos culturais e sem serviços públicos, ele tem que ser melhor ponderado. É um projeto que vai tratar de questões, estruturais, que vão atacar diretamente a questão da diversidade cultural, por exemplo, da diversidade étnica.
ele tem que ser ponderado. E aí você teria um percentual, não teria 100 e 30. Você teria, sei lá, 75, 80, 85, 90, 95, 100%, até chegar a um equilíbrio melhor no mercado. Então, eu acho que a gente tem que, para resolver isso, tem que intervir em questões estruturais, orçamento, os percentuais de sedução para o empresariado, né? Mexendo no orçamento, garantir o Fundo Nacional de Cultura contra esses contingenciamentos, para que ele possa, de fato, promover a equidade no mercado, repensar essa questão das empresas do lucro presumido poderem patrocinar pela Lei Rouanet, porque isso você amplia muito a base de patrocinadores, né? Porque a questão não está posta. Hoje é o mercado, de fato, que se utiliza do recurso público e, enfim, com critérios que são, logicamente, critérios de mercado, mas a política pública tem outros critérios e tem que exercer esses outros critérios, né? Que distância a gente está de uma realidade mercadológica de tratar a cultura como autossuficiente? Existe isso, possibilidade disso? A gente tem um mercado produtor de teatro que vive do ingresso, do cinema que vive do ingresso. Eu acho que a cultura ela nunca vai ser autossuficiente. Inclusive nos países europeus, a cultura não é autossuficiente. Tem outras formas, às vezes, de bancar um museu, né? Às vezes questões filantrópicas. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem muito patrocínio individual, de filantropia, mas são espaços que são bancados ou filantropicamente. A França, né, que é um modelo, a França tem um papel do Estado muito forte, não só o Estado-país, como o que eles chamam as collectivités, que são as áreas, né, descentralizadas, as províncias, né, como eles chamam. Tem o dinheiro do Estado ali muito presente. Então, a cultura é muito difícil, inclusive se você compreende a cultura em toda a complexidade desse termo, que não é só as belas artes, e mesmo as belas artes também não se bancam sozinhas. Você tem áreas na cultura que são dificílimas, áreas de experimentação, né, de ousadia, de experimentação de linguagem, né, essas transgressões que a arte nos proporciona e que não vão encontrar necessariamente um patrocinador a fim de bancar ali. E são as áreas de pesquisa nas artes, as áreas de formação na cultura, a memória. Muitas vezes, a grande maioria dos patrocinadores não quer botar a marca em projetos de memória de cultura, porque não dão tanta visibilidade. Embora, no meu entender, seja burrice, porque quando a Petrobras, por exemplo, patrocinou a restauração da obra do Joaquim Pêra, do Glauber Rocha, Leon Hirst, tascou comunicação em cima, e foi uma coisa muito bacana para o cinema brasileiro, recuperar a obra desses cineastas, né? Então, acho que também tem uma burrice empresarial, sabe? Eu acho, uma certa coisa meio tacanha, de uma falta de ousadia, de perceber o papel da cultura, o potencial que a cultura tem. Principalmente o potencial, né? O potencial da cultura como motor de desenvolvimento para a sociedade e o potencial da cultura como fator de reputação para a empresa, entendeu? Trabalhar o patrocínio como uma ferramenta de comunicação, mas com responsabilidade cultural, não apenas pela visibilidade da marca, mas pela reputação da marca. Eu acho você falou uma palavra, né, responsabilidade cultural. A gente só escuta falar na responsabilidade social, sendo que a cultura é social, é necessária, né? E tá aí um termo que precisa ser mais difundido. Exatamente. Eu sempre gostei muito de falar essa expressão da responsabilidade cultural, porque eu acho que a gente vive, né, manifestações culturais que podem se extinguir, por exemplo. Né? Então, esse é o caso mais óbvio, assim, da chamada responsabilidade cultural. Você não deixar que uma manifestação cultural
simplesmente desapareça, né? Mas eu vou além, a responsabilidade cultural é também a responsabilidade cultural com os acervos culturais, né? Ou seja, a memória do país, a história do país se escreve também pela sua cultura, pela sua arte, pelos seus artistas, né? Então, toda uma quantidade de projetos de memória, de revitalização de acervos, materiais e imateriais da cultura brasileira, que envolvem, no meu entender, responsabilidade cultural, né? Acervos de cinema, né? Que estão se perdendo, acervos de grandes companhias de teatro, tem tanta coisa acontecendo aí, o problema lá do Zé Celso, do Oficina, né? Isso é responsabilidade cultural. Então, eu acho que a responsabilidade cultural é uma expressão que, como os direitos culturais também, são duas expressões que eu sempre que eu falo, eu uso as duas, porque eu acho que são expressões aglutinadoras e performativas, sabe? Eu acho que elas nos impulsionam. Os direitos culturais, porque você trabalha uma perspectiva não só da ótica do mercado, a ótica do direito. O direito de produzir e do direito de ter acesso, né, às produções. E a perspectiva da responsabilidade cultural, porque ela está dentro da responsabilidade social, mas ela é específica, a gente precisa sublinhar ela para que ela ganhe respaldo, inclusive na sociedade, não só na política pública ou nos patrocinadores. A gente vive hoje um movimento de esculhambação da cultura.